é bom e agradável diante do Senhor. E antes de me alongar, correndo com o tempo que nós temos, teremos como nosso tema o cristão segundo o coração de Deus. O cristão segundo o coração de Deus. Este é o nosso tema, com base no versículo e o texto que nós acabamos de ler nesta tarde. Este é o tema que eu trago para os irmãos nesta terça-feira. Irmão, e para introduzir esta mensagem, vou dizer que Deus fez o homem puro, santo. E como amados conhecem e sabem disso, que nosso Deus é um Deus santo, é um Deus que nele não há sujidade. Sendo assim, ele decide fazer um homem santo, um homem puro, né? Partindo do coração até o exterior, em cuja Bíblia, se formos a ler o livro que é do Gênesis, do começo, nós vamos entender bem que a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. A imagem que a Bíblia fala é a pureza por si, o homem. Quando a Bíblia diz que Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, quer dizer, Deus, como Ele é santo, Ele decide fazer um homem santo. Deus, como Ele é puro, decide fazer um homem puro, um homem que não tem mais mancha. Então, a Bíblia diz que quando Deus faz o homem segundo a sua imagem e semelhança, coloca no Jardim do Éden. Quando falo do homem, estou a falar de um contexto geral. Estou a falar do homem e mulher, num contexto geral. Então, a Bíblia diz que Deus fez Adão e Eva, colocou no Jardim do Éden. Jardim é um lugar, Jardim do Éden, Éden significa um paraíso, um lugar que não há dificuldade, num lugar em que o homem poderia desfrutar tudo que ele iria precisar. Dentro do Jardim do Éden havia qualquer tipo de alimento. Se formos a ler, nós vamos encontrar lá a própria Bíblia nos informando que havia árvore da vida, havia árvore da beleza, havia árvore de mantimento, qualquer tipo de árvore. O homem poderia desfrutar, poderia comer livremente o que ele precisava. Só que existia dentro do jardim um tipo de árvore chamado árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus diz para o homem, essa árvore você não pode comer. No dia que você vai comer, vais morrer. A Bíblia diz que veio o inimigo e enganou o homem. O homem levou da árvore do conhecimento do bem e do mal e comeu. E quando ele come, já se contamina a sua alma, se contamina o seu coração. A partir daquele dia que o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o coração do homem ficou impuro. O coração do homem ficou sem sentido, sem direção. O que é coração, amados irmãos, com base no nosso tema? Coração é centro da vontade dos seres humanos, ou seja, tudo que nós pensamos e decidimos fazer sai do coração. É por isso, se formos a vasculhar toda a Bíblia, muitos livros da Bíblia falam muitas vezes do coração do ser humano. Por quê? O ser humano, antes de fazer qualquer coisa que ele planeja fazer, ele precisa decidir dentro do seu coração. Nós temos sentido dentro ou seja, temos sentido nos seres humanos. Temos nossos ouvidos, temos nossos olhos, temos o nosso corpo, sentimos muita coisa, mas tudo que nós sentimos na vida, para nós podermos aplicar aquelas coisas, precisa o coração. É por isso o pecado também que está a solar no mundo. O ser humano, antes de praticar o pecado, ele precisa de consultar o seu coração, se ele pode pecar ou não. É como a cobiça, de uma forma clara, em que o homem, para pecar contra Deus, precisou de passar o processo de cobiça. Quando a serpente veio enganar o homem, ele diz assim, é verdade que Deus disse não podes comer as árvores do jardim. O homem disse que podemos comer menos árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse que no dia que vamos comer, certamente vamos morrer. Já a serpente tomou atenção à mulher. Diz que Deus sabe, se você comer, será igual a Deus. Já o homem, por causa de ouvir essas palavras de Satanás, já ele prestou atenção, olhou do fruto do conhecimento do bem e do mal, logo ele cobiçou. Antes de pecar, primeiro, ele viu com seus olhos, pensou e refletiu. Antes de ele pecar, precisava consultar o seu coração.
Por quê? O ser humano, antes de fazer qualquer coisa na vida, ele precisa de convencer, ou seja, o seu coração decidir. Se o coração do ser humano não decidir, não vai conseguir fazer nenhuma coisa, seja do mal, seja do bem. Pior assim que o ser humano entrou no pecado por causa do comer do árvore do conhecimento do bem e do mal. Já o ser humano, os desejos inclina para o mal, ao ponto que o próprio ser humano não consegue fazer o bem sem que o Cristo esteja no meio dele. É por isso a Bíblia diz que Jesus, antes de fazer qualquer coisa na vida da igreja, na vida de uma pessoa, ele precisa de reparar o coração do ser humano. Do coração saem muitas coisas. Do coração é lá onde se concentra os pensamentos dos seres humanos. O próprio Jesus diz na Bíblia, se formos a ler nos evangelhos, vamos encontrar uma parte em que Jesus diz assim: do coração sai impureza, é lá onde sai adultério, prostituição, lascívia, murmuração, né? Matança, homicídio. Muita coisa sai do coração do ser humano. Antes do ser humano aplicar o que ele está a pensar, o que ele quer fazer, é preciso decidir dentro do seu coração. É por isso que encontra muitas pessoas a ser aconselhadas, encontra muitas pessoas a ser falado algumas coisas, alguns conselhos bons. Aquela pessoa, se não decidir dentro do seu coração aplicar aqueles conselhos, não vai acontecer nenhuma coisa. É por isso que nós encontramos muitas pessoas a dizer assim: essa pessoa tem duro coração. Ou seja, nós encontramos pessoas a dizer lá fora, mesmo sendo mundano, aquele que tem Cristo, aquele que não tem, a dizer assim: Deus precisa do seu coração. Mas esse tipo de frase, de aplicação, está incompleta. Quando alguém diz que Deus precisa do seu coração, é porque o ser humano entende o que é coração. Quando eu falo de coração, amados irmãos, eu creio que amados conseguem entender que é lá onde sai interesses, é lá onde sai sentimento, é lá onde sai decisões, é lá onde incomoda os seres humanos. Mesmo a palavra do Senhor, para nós podermos aplicar nas nossas vidas, é necessário nós guardarmos dentro dos nossos corações. Por quê? O coração, essas pessoas que falam que Deus quer o coração, não, apesar de não completa a frase, eles querem dizer assim: Deus, quando eles dizem que Deus quer o seu coração, não quer dizer somente o coração. Porque eles entendem muito bem que o ser humano nada pode fazer sem decidir o seu coração. Se o seu coração está em conformidade, isto é, na normalidade das coisas, quando o ser humano faz alguma coisa do mal, do bem, ele não poderia dizer assim: eu não preciso de vestir bem, eu não preciso de me considerar, não preciso de cuidar do meu corpo, porque Deus quer o coração. Quer dizer, o que ele faz na sua vida é isso que decidiu no seu coração. Isto que aplica na vida real, que mostra na vida real, é isso mesmo que ele tira no seu coração. É por isso Jesus Cristo, quando veio pregar a palavra do Senhor, ele quando veio pregar a sua palavra, ele diz assim: arrependei-vos porque é chegado no reino do céu. Porque arrependimento verdadeiro sai do coração do ser humano. Porque o ser humano, seu coração, se não decidir, não reconhecer a sua miséria, não sentir dor dentro do seu coração, não haverá verdadeiro arrependimento. Para haver verdadeiro arrependimento, é necessário o seu coração estar mole. Nós encontramos nessa história que nós acabamos de ler, né, de um homem chamado Davi. A Bíblia diz, entrando dentro desse texto, nós encontramos um homem chamado Davi. Primeiramente, Deus levanta Samuel. Samuel foi um homem, profeta, e que foi levantado naquela época do povo de Israel para poder profetizar e cuidar do povo de Israel. Nós sabemos muito bem, antes de vir os reis, Deus levantou o profeta Samuel. Nós encontramos uma história linda, uma história em que nos narra que uma mulher de oração, uma mulher que não dava filho, né, que não dava luz, chamada essa mulher Ana. Essa Ana era uma mulher angustiada, uma mulher que entrava na casa do Senhor, cultuava o Senhor, adorava o Senhor. Só a dificuldade daquela mulher é que aquela mulher não tinha nenhum filho, ele não conseguia gerar. Ele tentava fazer o máximo dela para poder dar filho, só não podia, não tinha como. O Senhor já tinha, talvez tenha, era propósito do Senhor. Ele orava todos os dias, ponto pelo dia, quando ele pedia um filho, ele não falava nada. Como nós lemos a própria Bíblia, dizendo que o Espírito intercede por nós, ele não falava nada, ao ponto que um
sacerdote chamado Eli viu aquela mulher a orar, a pedir um filho, pedindo: Senhor, estou a pedir, me dá um filho.